So let's look at Luke chapter 18. Então vamos ler Lucas capítulo 18. It's a story that many of you know. É uma história que muitos de vocês conhecem. Jesus is on his way to Jerusalem. Jesus está no caminho dele a Jerusalém. So the story we talked about last night, A história que a gente falou ontem, the Mount of Transfiguration, o Monte da Transfiguração, right after that moment, logo depois daquele momento, the scripture says a Bíblia diz that Jesus starts his way towards que ele Jerusalem. começou o caminho dele a Jerusalém. So the miracles, Então os the milagres, teachings, os ensinos, growing up in Nazareth, crescendo em Nazaré, the ministry in o Capernaum, ministério dele em Cafarnaum, the calling of his o disciples, chamado dos discípulos, it was all a part of the plan. tudo era parte desse plano. But the fulfillment of that plan Mas o cumprimento daquele plano was Jesus going to Jerusalem era Jesus ir a Jerusalém, to do the very thing mas fazer aquela coisa he was específica sent to do. que ele foi enviado para fazer. And so around 10 chapters in Luke, Então tem 10 capítulos em Lucas. we're group translating right now. Yes, a gente está traduzindo isso em grupo. Yeah, they are my friends. They are sitting here for a purpose. For a purpose. Yes. Eles estão todos sentados aqui na frente para ajudar a gente. It's pretty awesome. It's not like the Maravilhoso. amen section, it's the Tem- translating Yeah, section. não é a fila do amém, é a fila da tradução. Tem desse lado e desse. So 10 chapters in Luke. 10 capítulos em Lucas. It's the travel section É a parte da viagem. of Jesus and a growing group of disciples É Jesus e um grupo crescente de discípulos on their way to no Jerusalem. caminho deles para Jerusalém. This was a journey that happened every year Isso era uma jornada que acontecia todos os anos. because it was ordained by God Porque foi mandada por Deus. for Jesus to die Para Jesus, foi mandado por Deus para que Jesus morresse on the night of the Passover festival. na noite da Páscoa, na noite do Passover. It was all lining up. Tava tudo organizado, The plan from the very beginning desde o princípio. was coming to fulfillment. E ia se cumprir. And Jesus and these people were moving towards Jerusalem. E Jesus e essas pessoas estavam caminhando a Jerusalém. They get to this town called Jericho, Eles foram até essa cidade que chamava Jericó, 15, 20 miles from de Jerusalem. 15 a 20 milhas de Jerusalém. It's getting close. Tava ficando perto. And it's almost time for Jesus to come, do for the very thing which he came to do. Sorry. Tava quase na hora de ele cumprir aquilo que ele foi chamado para fazer. And this is the story. E essa é a história. As Jesus approached Jericho, verse 35, so sorry. 18:35. Ao I'll try aproximar... to read it. I'll try to read it. Ok, try. No, I'm kidding. Bom dia. That's all I got. Oh, meu Deus. No. Não, yeah. Yeah, okay. Yeah, bom dia. was Bom good. dia, Bom bom dia was dia. good. Açaí. Pão de queijo. Yeah, picanha. Yeah. Coxinha. Coxinha? That's the bread? Yes, you did Oh, good. coxinha. Coxinha. No, not the bread. What is that? The snack with fried chicken. Oh, I don't know that one. No. No. I don't. Danielle, you need to introduce him. Okay, Coxinha. yeah. Okay. As Jesus approached Jericho, Ao aproximar-se Jesus de Jericó, a blind man homem cego was sitting by the roadside begging. estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. When he heard the crowd going by, Quando ele ouviu a multidão passando, he asked what was happening. ele perguntou o que estava acontecendo. They told him, E eles disseram-lhe: Jesus of Nazareth is passing by. Jesus de Nazaré está passando. He called out, E ele se pôs a gritar: Jesus, son of David, Jesus, filho de Davi, have mercy on me. tem misericórdia de mim. Those who led the way rebuked him E os que iam adiante o repreendiam, and told him to be quiet. para que ficasse quieto. But he shouted all the more, Mas ele gritava ainda mais: Son of David, Filho de Davi, have mercy on me. tem misericórdia de mim. Jesus stopped Jesus parou and ordered the man to be brought to him. e ordenou que o homem lhe fosse trazido. When he came near, Quando ele chegou perto, Jesus asked him, Jesus perguntou-lhe: What do you want me to do for you? O que você quer que eu lhe faça? Wouldn't we all love to have this moment with Jesus? Todos nós gostaríamos de ter esse tempo com Jesus. Jesus calling you close. Imagina Jesus chamando você para perto. What do you want me to do for O you? que você quer que eu faça por você? I'm going big or I'm going home.
Ou eu vou no tudo ou eu vou para casa. I don't know what I would ask for, but I might even, I don't know. I would want to ask for it all. Amen? Eu não sei o que pedir para mim, mas eu vou para tudo. All in. This guy is having a conversation with Jesus. Esse cara estava tendo uma conversa com Jesus. What do you want me O que você quer que eu faça to do for you? por você? In my flesh, Na minha carne, I would be thinking about more money. eu ia pensar mais dinheiro. Amen? Amen? Amém? Private jet, Um avião particular. be able to travel the world, Por ser capaz de viajar todo mundo, amém. bigger home. Uma casa maior. Any single people in the house going, I want a spouse? Algum solteiro na casa que precisa de um marido, uma mulher? What's your prayer life like? Como que a sua vida de oração parece? What's my prayer life like? O que a minha vida de oração parece? Because the reality is, Porque a realidade through the Holy Spirit que através do Espírito and Santo, through the work of Jesus, através do que Jesus fez por nós, we all have access to God. nós temos todos acesso a He Deus. loves when we come near, Ele adora quando nós chegamos perto dele. and He is looking at you, E ele está olhando para você. and He's saying, what do you want me E ele está perguntando para você: to do for you? o que você quer que eu faça por você? And here's the truth. E aí aqui tem a verdade. God wants to give you Deus quer te dar everything you need tudo que você precisa to live the life He has called you to live. para viver a vida que ele chama você para viver. Let me say it again. God Eu vou wants to repetir give isso. you Deus quer dar a você everything you need tudo que você precisa to live the life He has called you to live. para viver a vida que ele chamou você para viver. Not everything you want, Não tudo que você quer, not everything I want, não tudo que eu quero, because I'm getting on a Delta plane on the way home. porque eu vou entrar no avião da Delta para casa. But He wants to give you everything you need Mas ele quer dar para você tudo o que você precisa to live the life He's called you to para live. viver a vida que ele chamou para você para And viver. here's what I want you to know. E isso é o que eu quero que você saiba. Here's what I want to remember. Isso é o que eu preciso lembrar hoje. God's call on our lives O chamado de Deus na nossa vida are good. é bom. His plans for us are to prosper us. Os planos dele é para prosperar a gente. He has come to give us life. Ele veio para nos dar vida. 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 Come on, somebody. Vida. Alguém, vida. He has come to give us vida. Ele veio para nos dar vida. And vida to the full. E vida abundante. Bom dia. Bom dia. Abundante. Abundante. Abunde. Abundante. Ah, yeah. God's call on your life O chamado de Deus na sua vida is good. é bom. For we are God's workmanship, Porque a gente é feitura de Deus. created in Christ Jesus Criados em Cristo Jesus. for good works, Para boas obras. which God prepared in advance Que Deus já preparou antes da criação. for us to do. Para que a gente pudesse fazer. And when we get to heaven E quando a gente chegar no céu. and we see God in full, E quando a gente encontra realmente com Deus completamente. we won't care too much A gente não vai se importar muito about the luxuries of the world dos luxos or desse mundo. the comforts of the world. Ou os confortos desse mundo. We'll see that Jesus is way better. A gente vai ver que Jesus é muito melhor. And let's start living for Him fully right now. Então vamos começar a viver completamente para Ele agora. Happiness is fleeting. A alegria, ela é passageira. It's temporary. É temporária. It's É circumstantial. da circunstância. But the joy of the Lord, Mas o gozo do Senhor, the fullness of the Lord, a completude do Senhor, the fulfillment that comes from the o Lord, preenchimento que vem do Senhor, that can last forever. isso vai durar para sempre. So let's make sure Então vamos ter certeza you and I are asking God que eu e você estamos pedindo para o Senhor for the things that matter most. pelas coisas que realmente importam. And I'm not making little of
significant needs in this room. Eu não estou fazendo nenhuma necessidade que você tem aqui pequena. Some of you are under financial pressure. Alguns de vocês estão sobre uma tensão financeira. Some of you need a new job. Alguns precisam de um trabalho novo. Some of you need some opportunities to open up. Alguns precisam que algumas oportunidades se abram para I'm eles. not saying don't pray for those. Eu não estou falando para você não orar por essas I'm coisas. not saying don't pray for more Eu não estou opportunities. falando para você não orar por novas oportunidades. But also remember, Mas lembre, God wants to give you Deus quer dar a você everything you need tudo o que você precisa to live the life He's called you to live. para viver a vida que Ele tem para você. Amen? Amém? That was not in my notes. Não estava isso nas minhas anotações. I was not planning on preaching on that. Eu não estava planejando pregar isso. The man, his answer was A resposta do homem foi, in verse 41. no versículo 41. Lord, I want to see, he Senhor, replied. eu quero ver, ele respondeu. Of course. Claro, He went for it. ele foi para isso. He's a blind man, Ele é um homem cego, a beggar. um mendigo. His whole life A vida inteira was hard. foi muito difícil. He thinks Ele estava pensando, that this man se esse homem has some power. tem algum poder, So he goes for it. então ele vai até o homem. Lord, I want to see. Jesus, Senhor, eu quero ver. And Jesus said to him in verse 42, No versículo 42, Jesus lhe disse, receive your sight. recupere a visão. Your faith has healed you. A sua fé o curou. Come on, somebody. Vamos, gente. This happened. Isso aconteceu. I don't want to get over some of these stories in the Bible Eu não quero superar as coisas que estão na Bíblia. Eu não quero passar por cima delas. because it's the power of Jesus. Porque é o poder de Deus. It's the power of our Jesus. É o poder do nosso Jesus. And Jesus is still at work. E ele continua trabalhando. And what he did back then, E o que ele fez lá atrás, he can do today. ele pode fazer hoje. And then immediately, verse 43, Imediatamente, o versículo 43. he received his sight Ele recuperou a visão and followed e Jesus, seguia a Jesus, praising God. glorificando And when a Deus. all the people saw it, E quando todo o povo viu, they also praised God. deu louvores a Deus. A guy got healed. Cara foi curado. A guy got saved. Ele foi salvo. He started praising God. Ele começou a adorar a Deus. And all the people started E praising daí God. todo mundo começou a adorar a Deus. This is a good picture Isso é uma figura perfeita of what church should be. do que a igreja tem que ser. This should be a good vision Isso deveria ser uma visão correta, for boa, Vida Church. para a Vida Church. It's what has happened O que aconteceu lá and what I want to speak that will continue to e happen. que eu quero dizer que vai continuar acontecendo. People coming through these doors, Pessoas entram por essas portas, having their lives changed, têm as suas vidas being transformadas, set free, são libertas, being healed são internally curadas and externally, dentro e fora. starting to follow Jesus. Começa a seguir Jesus. Broken people in this world As pessoas que estão acabadas nesse mundo coming to Jesus, vêm para Jesus, finding life, encontrando vida, stepping into the journey, começando na jornada, starting to praise God. começa a adorar a Deus. People that might slip in on the back row, Tem algumas pessoas que talvez dormem lá no fundo, but eventually you're on the front row. mas talvez daí você muda lá para frente. People starting here, As pessoas começam assim, but ending up here mas terminam assim, because of what Jesus has done. pelo que Jesus fez. Do you believe for that? Você acredita nisso? And then, E aí, because what happens in other people's lives, porque aconteceu com a vida de outra pessoa, you and I, eu e você, we see a gente vê. and we also praise. E a gente também adora a Deus. Remember where that guy was? Viu o que aconteceu ali? Remember what was going on in her life? Lembra o que aconteceu na vida daquela You pessoa? seeing the change that God has made? Você viu aquela mudança que aconteceu? Let's start praising Vamos todo God. mundo adorar o Senhor. This is what we need to believe for. Isso é o que a gente precisa crer. This is what we need to keep asking God for. Isso que a gente precisa continuar pedindo para Deus para acontecer.
We want to be on the front end A gente precisa estar na frente da batalha. of the miracle stories. A gente precisa estar na frente dos milagres, das histórias de milagres. And this is where I must confess. Isso eu preciso confessar para vocês. Like these people, Como essas pessoas. I'm often late to the party Às vezes eu tô atrasado para a festa. because they Porque tried to eles- keep moving. Queriam continuar caminhando. They had different things in mind. Eles estavam pensando outras coisas. They were focused on one thing, Eles estavam focados numa coisa. but it was Jesus that stopped Mas Jesus parou. and interrupted the plan. E parou o plano. Right? You see it? It Você consegue ver? says in verse 39, No versículo 39. those who led the way Os que iam adiante rebuked him repreendiam ele. and told him to be quiet. E falava para que ele ficasse quieto. If we're up to the people that were with Se Jesus, fosse a respeito das pessoas que estavam com Jesus, they would have never seen the miracle for that eles day. nunca veriam milagre naquele dia. Because the guy was yelling. Porque aquele cara estava gritando. He was desperate. Ele estava desesperado. But they had different things in mind. Mas ele estava aquelas pessoas tinham outras coisas na mente. Stop talking. Para de falar. Quit yelling. Para de gritar. Be quiet. Fique quieto. We've got better things to do. A gente tem outras coisas para fazer. More important things to Coisas do. mais importantes para fazer. And if we're honest, Se a gente for honesto, it's so easy for you and me é tão fácil para mim e para você to be just like those people. ser igualzinho a essas pessoas. We can be around God A gente pode estar em volta de Deus. and we can be around the things of A God, gente pode estar perto das coisas de Deus. but we can miss what he's doing. Mas a gente pode perder o que ele está fazendo. We can be around A Jesus. gente pode estar perto de Jesus. We can be around A gente church. pode estar perto da igreja. We can be around all that he's doing, A gente pode estar perto de tudo que ele está fazendo. but we can miss his heart. Mas a gente perde o coração dele. Is that anybody? Tem alguém aqui? Because what happens Porque o que acontece to us com a gente is what happened to them. é o que aconteceu com eles. The people that missed what God wanted to do. As pessoas que perderam o que Deus queria fazer. The people that missed what Jesus wanted As to pessoas que do perderam o que Jesus queria fazer. were in verse 39. Estavam no versículo 39. It was the ones who were leading the way. Eram os que iam adiante. Estavam liderando o caminho. They were Eles eram. taking the lead position Eles estavam em posição de liderança. and trying to lead Jesus towards Eles Jerusalem. estavam tentando levar Jesus para Jerusalém. And if we're also honest, this is what you and I do in our faith. Isso, se a gente for bem honesto, é o que eu e você fazemos na nossa fé. We start as followers. A gente começa como um We seguidor. get saved. A gente é salvo. We give our life to A gente Jesus. dá a nossa vida para Jesus. We ask him to save us from our sins. A gente pede para ele nos salvar dos nossos pecados. And we tell him we'll go anywhere he wants us to A go. gente fala, Senhor, eu vou onde o Senhor me mandar. We'll do anything he wants us Eu to vou do. fazer tudo que o Senhor me mandar fazer. But eventually, Mas talvez we start trying to tell him what to a gente do. começa a falar para Deus o que ele tem que fazer. We try to lead Jesus A gente tenta liderar and Jesus. instead of letting him lead Em us. vez de deixar ele nos liderar. We're not meant for the lead position. A gente não foi chamado para liderar. The people that missed what Jesus was doing As pessoas que se perderam no que Jesus estava fazendo were the ones that were trying to tell Jesus what he should do. foram aqueles que estavam falando para Jesus o que ele deveria fazer. This is what we do. Isso é o que a gente faz. This is our relationship with Isso Jesus. é a nossa relação com Jesus. God, we've got plans. Oh Deus, eu tenho planos. We've got an agenda. A gente tem uma agenda. We have our life mapped A out. gente tem um mapa aqui da minha vida. And we would like you A gente gostaria que o Senhor fizesse. to bless Que o Senhor abençoasse what we want to o que do. eu quero fazer. Here's my plan, Esse é o meu plano. and your job E o seu trabalho is to make my plan é fazer happen. o meu trabalho, o meu plano acontecer. This is not what God wants to do. Isso não é o que Deus quer fazer. We're called Nós fomos to chamados follow, para seguir, not to lead. não para liderar. How do we not miss what God wants to do? Como que a gente vai perder o que Deus está fazendo? I believe Eu acredito those people que aquelas pessoas and us e nós, needed to say the same prayer that the blind man a gente prayed. precisa fazer a mesma oração que aquele homem cego fez. Lord, help me see.
Jesus, me ajude a ver. Lord, help me see. Jesus, me ajude a ver. They all had physical sight, Todos eles tinham situações físicas. but they were spiritually blind in that moment. Todos eles podiam ver fisicamente, mas eles eram espiritualmente cegos. Most, if not all of us, A maioria, ou talvez todos nós, we have physical sight, a gente pode enxergar but we fisicamente. desperately need more spiritual Mas sight. a gente desesperadamente precisa de visão espiritual. This is why Paul prayed for the church in Ephesians, É isso que Paulo prega para a igreja de Efésios. that God would open the eyes Que o Senhor abriria os of olhos their heart. do coração deles. Spiritual eyes, spiritual Olhos sight. espirituais, visão espiritual. You and I need to be constantly, consistently Eu e você precisamos estar consistentemente, asking God to help us see. pedindo ao Senhor para nos permitir ver. 4 prayers that I want us to pray. 4 orações que eu gostaria que a gente orasse. First one, A primeira, Lord, help me see Senhor, me ajude a ver you. o Senhor. Lord, help me see you. Senhor, me ajude a te ver. This is the most important prayer. Essa é a oração mais importante que a gente This tem. is what you and I need more than anything. Isso é o que eu e você precisamos mais do que qualquer coisa. More than a new job. Mais que um trabalho melhor. More than a spouse. Mais do que uma esposa e More um than marido. deeper community. Mais do que uma comunidade. More than financial breakthrough. Mais do que uma vida nova financeira. More than restoration in a relationship. Mais do que restauração dos nossos relacionamentos. We need to see God. Nós precisamos ver o We Senhor. need greater revelation Nós precisamos de uma revelação of how maior good He is do bom que Deus é and how great He is. e quão grande Ele é. We need our eyes opened. Nós precisamos dos nossos olhos It's abertos. not a one-time moment. Não é uma coisa de um It's momento. God consistently É Deus consistentemente pulling back the veil, tirando o véu, opening up our eyes abrindo os nossos olhos to see His glory para ver a glória dele and His greatness. e a maravilha que Ele é. We right now see in part. Agora a gente vê em parte. We see a little bit. A gente só vê um pouquinho. One day we'll see in full. Um dia a gente vai ver completamente. But through God's word Mas através da palavra de and Deus through the power of the Holy e Spirit, através do poder do Espírito Santo, God wants you and I to see more and more of who He is. Deus quer que a gente conheça mais e mais de quem Ele é. And we live in a fog. A gente vive numa névoa. It can get hard to see God, E às vezes é difícil ver Deus. to understand who He is. Entender quem Ele é. Makes me think of a trip I took recently. Me faz lembrar de uma viagem que a gente fez recentemente. I actually got the chance to take my family to South Africa. Eu tive a oportunidade de levar minha família para a África do Sul. I asked them if there was one country they wanted to go to in the Eu world. perguntei para eles, qual que é um país que vocês querem ir no mundo? Where would it be? Aonde seria? And they did not say Brazil. Eles não falaram o Brasil. I'm kidding. I didn't even Não, ask that. ele nem perguntou isso. I was doing ministry over there, Eu fui para ministrar lá and God opened a way e Deus abriu a oportunidade for our family to get to go. para nossa família ir junto. And this is a beautiful country. E é um país lindo. And Cape Town is one of the prettiest cities in the world. Cape Town, a cidade do Cabo. Acho que é isso, né? É uma cidade maravilhosa. And there's this one of the southernmost tips of Africa, É um dos lugares mais no sul da África. the Cape of Good Hope. É o Cabo da Boa Esperança. And you look and you see mountains E você vê as montanhas and ocean. e o oceano. You see the Atlantic A gente Ocean vê o Mar Atlântico and you see the Indian Ocean. e o Oceano Índico. It's beautiful. É maravilhoso. I could not wait for my family to see it. Eu não esperava, não vi a hora da minha família ver isso. So we drive 2 hours from Cape Então Town a gente viajou 2 horas da cidade do Cabo. and we drive up the mountain. A gente dirigiu pela montanha. Then we take the tram a little bit further up the E a gente mountain. pegou um trem um pouco mais alto na montanha. And here's a picture of the view. E aí eu vou te contar o que a gente podia ver. Ah, tem uma foto aqui. E essa foi a foto. Oh. I talked it up so much. Eu falei tanto desse momento. For months, Por meses. we had planned this A moment. gente planejou esse momento. It was raining, obviously. Estava chovendo, obviamente.
and we could barely see our A hand. gente quase não conseguia enxergar a nossa mão. Fog. Nublina, Clouds. neblina, caos, And if we're clouds, clouds, nuvens. not cows, clouds. Yeah. He's correcting me too. Nuvens. But in our faith with God, it can get cloudy. Às vezes na nossa fé com Deus a gente fica nublado. It can get hard to see Fica difícil de enxergar. where God is, Onde que Deus está? what He's doing. O que Ele está fazendo? So some of that is because of the sin in our lives. Algumas dessas coisas são por causa do pecado na nossa vida. Some of that's because we're not asking Him to help us see. Às vezes é porque a gente não pediu para Ele ajuda para enxergar. Some of that's because we're not taking advantage Algumas vezes é porque a gente não está of pegando a this vantagem. revelation that God has A given gente não está us. aproveitando a revelação que Ele já nos deu. He wants you to see Him. Ele quer que a gente veja He Ele. wants to pull back the fog. Ele quer tirar a neblina de And frente. once we see more of who God E is, quanto mais a gente vê quem Deus é, we'll understand more of who we are. a gente entende mais quem And nós it'll make somos. way more sense about what He wants us to do. Aí a gente percebe, fica muito mais sensível ao que Ele quer fazer. This is when life Isso é quando a vida and life to the full, é a vida the abundante. abundant life, A vida abundante, vida completa, starts happening. começa a acontecer. Lord, help me see Senhor, me ajude a vê-lo. you. Eu quero te ver. Prayer number 2. Oração número 2. I'll try to go quicker. Eu vou tentar ir mais rápido. Oh, you have time. I have time. Yeah. Lord, help me see Senhor, me ajude a ver what you want me to do. o que o Senhor quer que eu faça. Lord, help me see Senhor, me ajude a ver what you want me to do. o que o Senhor quer que eu faça. Because the guys that missed it, Porque esses caras que perderam esse momento, that got corrected by Jesus, que foram corrigidos por Jesus, that were doing one thing eles estavam fazendo uma coisa and Jesus wanted to do another, e Jesus queria fazer outra coisa. they could have helped themselves Eles não se aguentavam. by asking Jesus. Eles podiam ter perguntado para It- Jesus. they did their own thing, Eles fizeram a coisa que eles queriam fazer. told the guy to be quiet, Falaram pro cara ficar quieto. told the guy to stop talking, Falou, para de falar. when they should have said, Quando eles deveriam ter falado, Jesus, what do you want to do? Jesus, o que o Senhor quer fazer? Jesus, what should we do about O this que man? nós devemos fazer por isso aqui? This should be every area of our life. Isso deveria acontecer em todas as áreas da nossa vida. I'm pretty good at asking Jesus Eu sou bom de perguntar para Jesus what he wants me to do o que eu tenho que fazer in the big decisions. nas decisões grandes. In the, should I live here or live there? Eu deveria morar aqui ou morar lá? Should I go to this college or that Eu college? deveria ir para essa universidade ou para outra universidade? Should I take this job or that Eu job? deveria estar nesse trabalho ou naquele trabalho? Should I get married or not get Eu married? deveria casar ou não casar? These are the big decisions. Essas são decisões grandes. Jesus wants to help us in every decision. Jesus quer nos ajudar em toda decisão. And he has certain ways that he wants to us to live in every area of our life. E Ele tem formas específicas em cada área da nossa vida para a gente viver. We should be bringing our entire lives A gente deveria trazer a nossa vida inteira under his leadership, sob a sua liderança, under his authority. sobre a autoridade dele. God, in the way I'm leading my family, Senhor, na forma que eu estou liderando a minha família, what do you want me to do? o que o Senhor quer que eu faça? In the way I'm running my business, Do jeito que eu estou dirigindo meu negócio, what do you want me to o do? que o Senhor quer que eu faça? In the priorities of my Nas life, prioridades da minha vida, what do you want me o to que o do? Senhor quer que eu faça? In the way I'm serving at my church, No jeito que eu estou servindo na minha what do igreja, you want me to do? o que o Senhor quer que eu faça? In the way I'm stewarding my Do jeito que eu finances, estou sendo mordomo das minhas finanças, what do you want me to o que do? o Senhor quer que eu faça? In the way I'm in my Do relationships, jeito que eu estou me in the relacionando, way I'm in my o friendships, jeito que eu estou tendo amizades, what do you want me to do? o que o Senhor quer que eu faça? Every area. Todas as áreas, And his way no caminho do jeito dele. is always better. O jeito dele é sempre melhor. It's Psalm 112 O Salmo 1:12 that we were reading earlier. que a gente leu antes. There's blessing that comes. A bênção que vem. Blessing 112. upon blessing. Bênção sobre bênção. When we live our lives Quando a gente vive a nossa vida the way God wants us to live them. do jeito que Deus quer que a gente viva a nossa vida. Amen. Amém.
We weren't meant for the lead position. A gente não foi chamado para liderança. Do we have any cyclists in the room? A gente tem algum ciclista aqui? Yes. Okay, a few. Levanta a mão aí, gente. Impressive. É impressionante. I There's went on still- a long bike ride one time. Eu fui one time. Uno, yeah, one. Yeah, that's ele andou de bicicleta uma vez. But I want to tell you another workout story Eu quero falar outra história de outro treino. to make you think I work out all the Para time você achar que eu treino o tempo inteiro. and that I'm an athlete. E que ele é um atleta. Que eu sou But um I'm atleta. not. Mas eu não sou. But one time I went on a trip, a long cycling trip. Eu fui uma vez numa viagem longa de bicicleta. Never done it before. Nunca tinha feito isso antes. My buddy talked me into it. Meu amigo me chamou para ir com ele. I was not Eu prepared. não estava preparado. He trained. Ele treinou. I did not. Eu não. I was actually in Central Na America verdade, eu estava na América Central, wondering why I'm on this bike, perguntando o que eu estou fazendo nessa bicicleta, following my buddy. seguindo o meu amigo. We start riding. A gente começou a andar. I'd been really nervous. Eu estava muito nervoso. We had never been there before. A gente nunca estava lá. Nunca Had a tinha map estado lá. on a phone. Tinha um mapa no nosso telefone. No guide. Sem guia. We just start riding. A gente começou a andar de bicicleta. I get behind my buddy. Eu fui atrás do meu amigo. He planned the trip. Ele planejou a viagem. He trained. Lembra que ele planejou, ele treinou. I start following him. Eu comecei a seguir a ele. And then something weird happened. E alguma coisa estranha aconteceu. He struggled. Ele teve um problema. I thrived. Ai. I did great. Ele I did estava com great. dificuldade. He O amigo was tava having com a hard dificuldade, time. o amigo estava com I was dificuldade. it was easy for me. Pra mim estava fácil. I was like, what is wrong with him? Eu falei, qual que é o problema dele? It's time for me to lead. É o meu tempo agora de liderar. So pretty quickly, Então, rapidamente, I went around him. eu dei a volta. Get behind me, bro. Falei, fica aqui atrás. I'm in better shape than Eu you. estou numa preparação física melhor You que should você. follow me. Você deveria me seguir. And immediately, E naquela hora, I started struggling. e aí começou a ficar ruim pra mim. Why? Por quê? Because of the wind. Por causa do vento. Because I had been shielded Porque eu estava from that wind protegido daquele vento by him. por ele. His ride was harder, A corrida dele era mais difícil. so mine could be easier. Então a minha podia ser mais fácil. Until I took the lead position Aí quando eu comecei a liderar, and the wind was coming right at my face. e o vento estava vindo na minha And cara, I started struggling. aí eu comecei a sofrer. This is life. Isso é a vida. You and I Eu e você aren't meant for the lead position. não fomos chamados para o lugar de liderança. No matter how much we think we have it together, Não importa o quão bom você acha que você é. our souls Nossas almas aren't sturdy enough são difíceis. in and of themselves. Our souls aren't sturdy enough to handle the pressures of the world. A nossa alma não consegue suportar as durezas do mundo, as dificuldades do mundo. Jesus has taken the ultimate headwind, Jesus pegou o maior vento na nossa frente. called the punishment for our sins. Ele chamou o pecado, ele tomou o pecado, a punição do pecado, do nosso pecado. The consequences of our sin. As consequências do nosso pecado. He's taken that from us. Ele tomou por nós. And he wants us to follow him. E ele quer que a gente siga ele. His yoke is easy O seu jugo é suave and his burden is light. e a sua carga é leve. So let's stay yoked to Jesus Então pega aí o jugo de Jesus. instead of trying to live life on our own Em vez de tentar fazer a vida do seu jeito. in every area of our Em life. todas as áreas da nossa vida. Lord, help me see. Lord, help me see Senhor, ajude-me a ver what you want me to do. o que o Senhor quer que eu faça. Number 3, Número 3. and the team can come. E aí o time do louvor pode vir. This one is simple. Essa é bem simples. Lord, help me see Senhor, me ajude a ver who you see. quem o Senhor vê. Lord, help me see Senhor, me ajude a ver who you see. aquele que o Senhor vê. Because the guys
Porque os caras, in this story, nessa história, tried to ignore the blind eles man. estavam ignorando o They cego. tried to ignore the beggar. Eles estavam ignorando They, aquele mendigo. they put blinders on. Ele estava com coisas para tapar os olhos dele. They didn't want to be inconvenienced. Eles não queriam ser incomodados. They didn't want to be interrupted. Eles não queriam ser interrompidos. But yet Jesus stopped Mas ainda assim Jesus parou and he invited the man closer. e chamou o cara para perto. That's why I love that just earlier Isso é porque eu amo o que aconteceu you antes. did a dedicated moment A gente fez um momento dedicado towards missions para missões, and towards work in Haiti. pelo trabalho no Haiti. Nobody really wants to talk about Haiti right Ninguém now. quer falar sobre o Haiti agora. Haiti is a dark place. O Haiti agora é um lugar escuro. Haiti is a broken place. Isso é um lugar que está totalmente destruído. Haiti is a scary place. O Haiti é um lugar que dá medo. Yet this church Mas cares ainda about assim, essa igreja se importa what is happening in Haiti. com o que está acontecendo no Haiti. Not putting blinders Não está on colocando tapa-olhos to what's aqui, happening in Orlando ignorando e falando só o que está acontecendo em and in Orlando, Winter Garden, em Winter Garden, but wanting to see what's happening in the world. mas quer ver o que está acontecendo no mundo. God, help us see Senhor, nos ajude a ver who you see. aquele que o Senhor vê. May we have eyes Aí a gente vai ter olhos to see brokenness para ver as coisas and quebradas, hurting as pessoas machucadas, and people in need. pessoas que estão em necessidade And maybe even the desire e até, inclusive, ver o desejo and the willingness na disposição to be used by you, de ser usado por ti, to be used by God para ser usado por Deus, to meet those needs. para encontrar essa necessidade. Amen. Amém? It's amazing É maravilhoso to walk through life andar pela vida with an openness com a abertura, to divine interruptions. com as interrupções de Deus. And I would encourage you Eu quero encorajar você to pray this prayer para orar essa oração every morning todas as manhãs. as you're walking through your routine. Quando você está começando a sua rotina, Because you might not be going to Haiti, às vezes você não vai para o Haiti, but you're going to the grocery store. mas você vai para o supermercado. You're going to your classroom. Você vai para a sua escola. You're going to the gym. Você está indo para a academia. But when we start our day, Mas quando a gente começa o nosso dia, Holy Spirit, Espírito Santo, move in us, move em mim. move in me, Move em mim. but also move through me. Mas move através de mim. And give me eyes to see Me dá olhos para eu ver what you want to do o que o Senhor quer fazer through me. através de mim. And you never know. E você nunca sabe. God's gonna cross your path with people. Deus vai pôr os seus caminhos cruzados com pessoas. God's gonna put somebody in front of you. Deus vai colocar pessoas realmente na He's sua gonna frente. put you in an Uber. Ele vai colocar você no Uber. He's gonna put you in a Vai pôr conversation. você no meio de uma conversa. Somebody's gonna come up to you. Alguém vai vir até você. You never know. Você nunca sabe. But it's the beautiful mystery Mas é um mistério lindo. and the power of the Holy No Spirit poder do Espírito Santo. of divine interruptions. Uma interrupção divina. I don't pray it as often as I should. Eu não prego isso o suficiente que eu deveria pregar. But yesterday I started my day. Mas ontem eu comecei o meu dia. I felt like the word encourage was on my heart. Eu senti que a palavra encorajamento estava no meu So coração. I prayed, God, Eu orei, Senhor, would you put somebody in my path o Senhor poderia colocar alguém no meu caminho that I need to encourage? que eu preciso encorajar? Or would you put somebody Ou in se- my path O Senhor poderia colocar alguém no meu caminho that needs to encourage me? que me encoraje? This is how I want to live in life. É assim que eu quero viver a minha vida. An openness Aberto. on this journey of following Nessa Jesus jornada de seguir a Jesus. to see the people he sees Para ver as pessoas que Ele vê. and be willing to step into those E moments tá disposto a entrar nesse momento. and not live life with my own blinders on. Não ver a vida como os meus próprios tapa-olhos. Number 4. E oração número 4. This is maybe Isso seja talvez... I take that back. Acho que eu não vou falar. This is a very important prayer. É uma oração muito importante. And Kendall even mentioned it, E Kendall já falou sobre isso hoje. talking about some of the seasons of doubt Em que existem momentos de dúvida. that any of us can be in. Que muitos de nós podem passar. But the fourth prayer Mas a quarta oração
Lord, help me see Senhor, me ajude a ver that you see me. que o Senhor me vê. Lord, help me see Deus, me ajude a ver that you que o Senhor see me me. vê. Because yes, we're at VitaCon. Yes, porque a gente está na conferência, na VidaCon. And yes, we're around the things of God. Sim, nós estamos em volta de coisas de Deus. And I'm so proud of you for being here. Eu sou tão orgulhoso de vocês por estarem aqui. I don't know if you wanted to be here or Eu nem not, sei se você queria estar aqui. or if you just knew Erica was gonna make you be here. Ou você achou que a Eric ia fazer você vir. I'm proud of you for Mas being eu tô here. orgulhoso de você estar aqui. But I know you can be in here Mas eu sei que você pode estar aqui and feel unseen. e se sentir que ninguém tá te vendo. And you can be in a season of life E você pode estar numa temporada da sua vida where you believe God exists que você acredita que Deus existe. and you know God is real. Você sabe que Deus é real, You're just not sure if He sees you, mas você não sabe realmente se Ele vê você. if He cares what you're going Se Ele through. se importa com o que está acontecendo com você. God, do you hear me? Senhor, o Senhor está me ouvindo? God, do you even care? O Senhor realmente se importa? I've been praying. Eu tô orando. I've been Eu asking. tô pedindo. Nothing's changed. Nada muda. Still the same. Continua a mesma I thought you coisa. had power. Eu achei que o Senhor tinha poder. I thought you were above all. Eu achei que o Senhor estava I sobre thought todas you as ruled coisas. all. Eu achei que o Senhor era o dono de... I thought you loved me. Eu achei que o Senhor me amava. We all can get in those places. Todo mundo pode chegar nesse lugar. And I just want to give you permission Mas eu quero dar para você permissão to ask God para pedir para Deus, to help you see para ajudar você a ver that He sees you. que Ele te vê. I can't promise that everything's going to change, Eu não posso prometer que tudo vai mudar. but I know for me, Eu sei para mim, I can walk through difficulty eu posso ir por dificuldades a lot easier muito mais fácil, knowing that I'm on heaven's radar. sabendo que eu tô no lugar que o céu me colocou para estar. And I want you to know today E eu quero que você saiba hoje that God sees, que Deus vê, that God knows, que Ele sabe, that God cares. que Ele se importa. He draws near. Ele vem para perto, Ele te puxa para perto. He comes close Ele vem bem pertinho to the brokenhearted. para aquele que tem o coração partido. He wants to save those Ele quer salvar aqueles who are crushed in spirit. que tem um espírito comprometido. It may be the most powerful E talvez words a palavra mais poderosa aqui in this passage, nessa passagem, in verse 40. no versículo 40. When I read this in my devotion, Quando eu li isso no meu devocional, it wrecked me. isso acabou comigo. Jesus Jesus stopped. parou. Jesus Jesus stopped. parou. There was a big crowd. Tinha uma multidão enorme. There was lots of fame. Tinha monte de gente famosa. There was a big assignment. Na verdade, ele estava famoso. Tinha muita gente em volta, mas tinha uma tarefa maior. But he wasn't too busy, Mas ele não estava muito ocupado. nor was he too distracted Ele não estava distraído. to stop E ele parou to invite a broken man close para convidar um homem quebrado para estar perto. and to have a conversation with him. Ter uma conversa com ele. Jesus is a God Jesus é Deus. who is willing to stop. Está disposto a parar. And I want you to believe that for yourself. E eu quero que você acredite nisso para você. Do not feel forgotten. Não se sinta esquecido. Do not feel ignored. Não se sinta ignorado. Do not feel looked over. Não se sinta desprezado. The voice of the enemy A voz do inimigo wants to make you think quer fazer você pensar that God does not hear, que ele não escuta, that God does not care, que ele não se importa, that God is not
aware of what you're going Que ele não through. está atento ao que você está He vivendo. knows. Ele And sabe. He is present. Ele é He presente. is your ever-present help in times of trouble. Ele está com você todo o tempo, no tempo da dificuldade. My 9-year-old son, Meu filho de 9 anos, the thing that hurts his feelings the o most que mais machuca os sentimentos dele is when his 7-year-old sister é quando a sua irmã de 7 anos ignores him. ignora ele. She plays mind games. Ela faz jogos mentais com And ele. he gets so E mad, ele fica tão bravo, so hurt, tão machucado, just by being ignored. só porque ele está sendo ignorado. And that's what the devil wants to make you feel like. Isso é o que o diabo quer que você se sinta, But it's not the truth. mas não é a verdade. God is moving towards you. Deus está movendo na sua He's direção. wanting to stop and have a conversation Ele, with you. ele quer parar e ter uma conversa com He você. wants to meet you where you're at. Ele quer encontrar você exatamente onde você está. He might not change everything, Talvez ele não mude tudo, but he wants you to know mas ele quer que você saiba that he sees. que ele vê. He sees the tears. Ele vê as lágrimas, He hears the prayers, ele ouve as orações, and he cares. ele se importa. I prayed Eu oro. recently. I prayed this prayer. Recentemente eu orei essa oração. I was in a season, Antonio, Eu estava, Antônio, numa temporada being pretty discouraged, bem desencorajada. and I didn't know what needed to change. Eu não sabia o que precisava mudar. I just wanted to feel seen by God. Eu só queria ser visto por Deus. I said, God, Eu falava, Deus, would you just help me see o Senhor pode, por favor, me ajudar a ver? that you see me? Que o Senhor me vê. That's what I needed. É o que eu preciso. And God sent me 2 people, E Ele me enviou 2 pessoas. totally unexpected. Pessoas que totalmente inesperadas. Even though, Sydney, I just prayed, Eu sei, Sidney, eu tinha acabado de orar, but I still didn't see it coming. mas eu não esperava que isso ia acontecer. And he sent me 2 people E Ele me mandou 2 pessoas. that brought some encouragement to me Trouxe palavras de encorajamento para mim, that I so desperately needed. que eu necessitava desesperadamente. And a few things still haven't changed, Algumas coisas ainda não mudaram. but inside, externally, things haven't changed. Eu sei que algumas coisas mudaram But internally, do lado de fora, mas dentro... everything has changed. Do lado de fora algumas coisas não mudaram, mas dentro de mim sim mudou. Tudo mudou. God, at least I know you see. Senhor, pelo menos eu sei que o Senhor me vê. Thank you for showing me Obrigado porque o Senhor me mostrou that you see me. que o Senhor me vê. Thank you for stopping Obrigado por parar and telling me e me contar that you see me. que o Senhor me vê. I don't promise that that's going to come Eu não prometo que isso vai acontecer in the next moment for you. agora no próximo momento I para você. pray it does, Eu oro para que aconteça, but I encourage you mas eu encorajo você to ask God para pedir a Deus and just test and see, e perceber, teste, because He wants you prove e vê to know e saiba that He sees you. que Ele te vê.